Hoje é dia 19 de janeiro de 2016, exatamente. Este é o primeiro vídeo que eu gravo em 2016. Apesar do meu vídeo anterior ter sido o primeiro vídeo publicado em 2016, aliás, foi exatamente hoje cedo, na manhã deste dia 19 de janeiro, que eu publiquei meu vídeo anterior, que é a resenha do livro A Lista Negra, que você poderá conferir aqui no card. Caso eu queira, ainda não tenha visto, eu queira revê-lo. E neste primeiro vídeo que gravo em 2016, eu gostaria de dizer o seguinte. Aliás, essa paisagem aqui, esse local onde eu estou aqui no Parque das Águas, para quem ainda não viu, aqui ó, olha que coisa linda. Nós estamos no final de tarde, agora são 18 horas e 59 segundos, estamos no horário de verão, portanto ainda não anoiteceu, o sol ainda está lá em cima. E eu gostaria de falar nesse vídeo a respeito de dois temas que muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas alegam que estou fazendo uma coisa, mas na verdade estou fazendo outra. Sobre o alerta e a fofoca. Quando queremos alertar alguém que está cometendo alguma coisa errada, nossa postura correta, a postura correta de quem deseja alertar alguém a respeito de alguma coisa errada que ela está fazendo, nossa postura tem que ser discreta, ou seja, não podemos citar o nome da pessoa, não podemos colocar a pessoa numa situação constrangedora, devemos ser o mais genérico possível, mas ao mesmo tempo devemos fazer com que a pessoa sinta interesse naquilo que nós estamos dizendo e se sinta avisada, alertada a respeito de determinada prática, determinado comportamento. Desculpe que eu estou resfriado, apesar de hoje estarmos no verão aqui no hemisfério sul, mas hoje está frio. Mas voltando aqui, quando queremos alertar alguém a respeito de alguma coisa, devemos fazer isso com cuidado, com amor, com paciência. Não devemos partir para fofoca, que é realmente o que muitas pessoas acabam fazendo, e querendo apontar algum erro, alguma falha, denunciar alguma coisa errada, e a pessoa acaba partindo para algo errado, que é a fofoca. É quando a pessoa acaba colocando um amigo, conhecido, ou principalmente um desafeto, até mesmo um parente, uma situação constrangedora, mencionando o nome da pessoa, ou então dizendo palavras, afirmando coisas que possam fazer com que a pessoa vista a carapuça e se ofenda, fique magoada, fique constrangida, seja colocada numa situação difícil. Então, mas como saber a diferença entre o alerta e a fofoca, entre o aviso e a difamação? Porque quem entende o mínimo de legislação brasileira no caso, sabe que calúnia, injúria e difamação são crimes punidos até com prisão. E, portanto, se nós queremos avisar alguém a respeito de um erro que ela está cometendo, devemos ser discretos, devemos ter cuidado, medir bem nossas palavras, procurar temperá-las com sal, como a própria Bíblia recomenda, para que nossas palavras sejam para edificar, para repreender, redarguir, exortar, mas sem difamar, caluniar nem injuriar. E agora, quanto à ofensa, é claro que nem todos reagem bem ao alerta. Por exemplo, quando eu aviso alguém a respeito de um erro que ela está cometendo, seja em parte, seja genericamente, por meio de uma pregação, por meio de um vídeo como esse, de um artigo, a pessoa, como se diz na gíria, veste a carapuça, ela se sente ofendida, ela acaba virando a cara para você, ou então ela fala um monte para você, xinga você e tal. É claro que as reações são diferentes, é verdade, mas cabe a nós nos colocarmos diante de Deus em oração, em comunhão, estudando constantemente a palavra de Deus para sabermos exatamente aquilo que devemos falar, o que de acordo com a orientação do Espírito Santo. Então eu gostaria de deixar com vocês 4 textos bíblicos a respeito
de como devemos diferenciar o alerta da fofoca. Até onde algo que eu falo se torna um alerta, um aviso, uma precaução, e quando se torna uma fofoca, injúria, calúnia, difamação. O limiar é uma linha bem tênue que existe entre o alerta e a fofoca. Então, esses textos que eu separei talvez sirvam, nos ajudem, de acordo com a orientação de Deus, a diferenciarmos as duas coisas, para que nós possamos agir da maneira correta, no tempo correto, com as pessoas certas, usando os meios certos. O primeiro texto é de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. No caso, as 6 primeiras coisas dessa lista de 7 se referem ao geral, às pessoas de uma maneira geral, tanto pessoas tementes a Deus como não, tanto justos quanto ímpios. Agora, a 7ª coisa é ainda pior que as outras 6, porque se refere ao meio cristão, ao povo de Deus. Pessoas que estão no meio do povo de Deus e acabam sendo joio, acabam sendo usadas pelo diabo para causar contendas, intrigas, partidarismos, conchavos, divisões, facções, semeando heresias. E, portanto, devemos tomar muito cuidado com a arrogância, a mentira, a injustiça. Nós passamos a perna. Que derramar sangue inocente não se refere apenas a matar alguém fisicamente, mas também a caluniar, difamar, injuriar, a fazer estrago na vida de alguém. Porque a morte social, uma palavra maldita, como se diz na gíria, muitas vezes dói mais que um tapa. Então devemos medir bem nossas palavras. O que fala do coração que maquina pensamentos perversos, ou seja, que propenso ao mal, que premedita o mal, que planeja fazer coisas erradas, como aqueles crimes em que a pessoa, o agravante do crime, o crime premeditado, a pessoa planeja fazer algo errado para que tudo dê certo, para que não haja nenhuma suspeita sobre ela, para que aquela pessoa tenha até um álibi. Então esse é o coração que maquina pensamentos perversos. Testemunha falsa que profere mentiras tem a ver com mentira também. E o que semeia contendas entre irmãos, como já falei, é algo que realmente, infelizmente, ocorre muito na igreja, no meio cristão, entre o povo de Deus, e que tem causado divisões, tem causado estragos na vida espiritual de muitos irmãos. E muitos que vão até o meio cristão, que começam a frequentar uma igreja, começam a participar das atividades eclesiásticas, e quando passa por uma situação dessas, a pessoa é destruída espiritualmente, destruída emocionalmente. A pessoa acha que na ingenuidade dela, na inocência, eu diria até na falta de maturidade dela, a pessoa acha que porque tal pessoa, determinada pessoa agiu assim, todo cristão é assim, todo cristão é hipócrita, todo cristão é falso. Então a pessoa acaba se afastando do meio cristão. Às vezes nunca mais volta, às vezes demora muito para voltar. Então devemos tomar muito cuidado com isso, porque Deus pedirá contas de nós se estivermos agindo assim. O segundo texto é também no livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 31 e 32. Deixa eu tentar driblar o vento aqui, que está ventando muito hoje. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento.
O texto é autoexplicativo. A pessoa que é propensa a aceitar a correção, a aceitar uma bronca, a pessoa que é humilde o suficiente para reconhecer os próprios erros, ela recebe bem uma bronca, uma repreensão, uma chamada de atenção. Agora a pessoa rebelde, aquela pessoa que não está nem aí com nada, a pessoa egoísta que só quer saber a vontade dela está acima de todos os outros, só o que ela pensa que é o certo, só o que a satisfaz é que é correto, enfim, a pessoa obviamente ela não aceitará nada, ela não aceitará conselho de ninguém, não aceitará opinião de ninguém, não aceitará a ajuda de ninguém. Ela acha que pode tudo sozinha, que ela é capaz de fazer tudo sozinha e quando quebra a cara, a pessoa ainda fica brava contra Deus ou contra as pessoas que queriam alertá-la, como se ela tivesse culpa de alguma coisa, sendo que na verdade a culpa é dela mesma. O terceiro texto é o de Mateus, capítulo 18, as palavras de Jesus. Mateus 18, versículos 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil publicano. Aqui é orientações do próprio Jesus Cristo a respeito de como se resolver um conflito no meio cristão, no meio da igreja. Ou seja, é praticamente a primeira instrução que foi feita pelo próprio Jesus ainda por cima, a respeito de como solucionar conflitos na igreja. Infelizmente, em muitos meios cristãos, isso é pouco praticado. É bem mais fácil ocorrer confusão, bate-boca, até briga, pessoal saindo tapa, do que haver isso que está aqui. Porque primeiramente eu devo tentar conversar com meu irmão para me reconciliar com ele e tal. Se ele não aceitar, né, não quero saber, tá? Aí eu levo uma ou duas pessoas para me ajudarem a reconciliar com esse irmão. Se mesmo assim não der certo, leva para a assembleia, leva pro culto administrativo, enfim, tenta resolver essa situação dentro da igreja. E se mesmo assim não der certo, a pessoa, aí sim, se na quarta tentativa não der certo, aí você processa a pessoa, ou então leva o caso para a justiça, faz o que você achar melhor, mas somente em último caso recorra a um processo judicial. Se possível, resolva logo entre você e a pessoa que se sentiu ofendida com você, a pessoa com a qual você está brigado, porque dependendo do caso, se você oferece uma oferta, um dízimo, uma oferta, Deus nem aceita a sua oferta. Até as suas orações serão recusadas por Deus. Então, procure perdoar, procure se reconciliar com o seu irmão, não só com o seu irmão na fé, mas com todas as pessoas que ofendem você. Lembre-se dos 70 vezes 7. Procure sempre ser uma pessoa longânima, compassiva, perdoe, aprenda a perdoar, por mais difícil que isso seja. O quarto texto é o de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, em alguma ofensa, deixa eu ler de novo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aqui também mais uma exortação, desta vez, também tem a ver com a recomendação de Jesus, mas diz respeito em aconselhar a pessoa para que ela volte para o caminho. A pessoa que se afastou do caminho, a pessoa que se afastou de Deus, a pessoa que se afastou do Evangelho, a pessoa que se desgarrou, a ovelha que se desgarrou, procure trazê-la de volta com amor, com compreensão, com paciência e de uma maneira que você também não seja tentado.
isso tem a ver com o quê? Deixa eu citar um exemplo. Eu tenho uma irmã na igreja que ela se afastou do evangelho e virou prostituta. Ela está no prostíbulo, vendendo o próprio corpo para sobreviver. Ela está em pecado? Está. Mas o que eu devo fazer para tentar trazê-la de... É claro que muitas pessoas falam um monte. Ah, fulano de tal é prostituta. Aí fala palavrão, né? E xinga a pessoa, fala que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo. Difama, eu sei. Coloca a reputação da pessoa lá no fundo do poço. E em vez de agir com amor, como? Indo atrás dela. Se não no prostíbulo, no endereço onde a pessoa esteja morando, procura saber onde você mora, tal. Se a pessoa faz ponto assim, em determinada rua, avenida, procura saber o horário que essa pessoa, que essa moça, essa irmã, essa pessoa desviada faz o ponto dela, pra ir atrás dela, abordá-la, tentar conversar com ela, tentar dialogar com ela. Agora, o problema de ir pro prostíbulo é o seguinte: não é só a questão de você ser visto por alguém. Ah, fulano tal foi pro prostíbulo lá fazer sem vergonhice. O problema não é só isso, o problema do escândalo, mas também o problema do cafetão. Porque o prostíbulo tem o cafetão, a cafetina, que com certeza, com a mais absoluta certeza, não verá com bons olhos o fato de você estar lá para tirar a pessoa de lá. Você pode, no mínimo, ser expulso de lá, isso se você não for ameaçado de morte. Então o que você faz? Procura saber onde a pessoa faz o ponto dela, lá, vá atrás dela. Se você é mulher, não precisa se disfarçar de prostituta para isso. Você pode muito bem ir atrás dela, acompanhada por um homem, para dar cobertura, se for o caso, para abordar essa pessoa, essa mulher, e procurar conversar com ela, dialogar com ela, procurar saber o que aconteceu, tal, para tentar trazê-la com paciência, com amor, sem julgá-la, sem condená-la, sem magoá-la, sem ofendê-la, enfim, pacientemente, com oração, apresentando a palavra de Deus, trazer essa pessoa de volta para a igreja. Esse é apenas um dos casos, existem muitos outros casos, né? Você não pode, por exemplo, ir para uma balada, ir lá para um show secular, para uma balada, para trazer os seus amigos para Cristo, porque não dará certo. Será muito mais fácil você ficar lá no meio deles e não voltar mais. E o último texto bíblico é o de Tiago, capítulo 3. Eu estava pensando em ler do versículo 1 ao versículo 12, mas o texto é muito longo, ele não caberia aqui, então achei melhor ler dos versículos 5 ao 10, que é a ideia central. Nossa, tá ventando demais. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Que a ideia central do texto está aqui, entre os versículos 5 e 10 do capítulo 3 de Tiago. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. O texto também, esse é um texto também autoexplicativo, diz que a língua que nós deveríamos usar para semear a palavra de Deus, para semear o amor, a esperança, a fé, a compreensão, a amizade, a longanimidade, enfim, para difundir o fruto do Espírito, que inclui também mansidão, paz, alegria, tudo mais. Nós acabamos usando a língua para destruir a vida dos outros. Nós usamos a língua mais para separar do que para unir. Usamos a língua mais para destruir a reputação do nosso próximo do que para
restaurar essa pessoa. Se uma pessoa faz algo errado, comete um erro, a nossa língua está muito mais pronta para acabar com a vida da pessoa, moralmente falando, do que em querer restaurá-la, do que em querer trazê-la de volta para o bom caminho. Lembra-se da mulher adúltera? Os fariseus a colocaram, deve tê-la pegado lá com o homem com que ela estava deitada, encheram a mulher de pancada, a mulher foi jogada lá aos pés de Jesus, toda machucada. E os fariseus já estavam com pedra na mão, querendo destroçar a mulher. E Jesus, num ato de misericórdia, falou para todos que estavam ali em volta querendo matar a mulher: aquele entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas foram saindo de mansinho, uma por uma, até que ficaram somente Jesus e a mulher. E eu não lembro onde fica, eu sei que fica no Evangelho de João, mas confira lá na Bíblia, acho que é João 8. Confira lá na Bíblia, mas Jesus fala assim, pergunta assim para ela: ninguém te condenou? Onde estavam aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela fala, a mulher assustada ainda, apavorada, diz: ninguém, Senhor. E Jesus falando assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, muitas pessoas interpretam esse texto de uma maneira completamente equivocada, dizendo que Jesus praticamente perdoou a mulher sem considerar o que ela fez de errado, sem desprezando as consequências do pecado dela. Claro que havia as consequências. Jesus não desprezou aquilo que a mulher fez de errado, mas ele olhou no coração dela, viu que a mulher estava disposta a reconstruir sua vida, estava disposta a obter o perdão de Deus voluntariamente. Por isso que Jesus absolveu: nem eu te condeno. Ele falou assim: nem eu te condeno, mas ele reforçou: vai e não peques mais. Ou seja, ele fez uma exortação não apenas para aquela mulher, mas para todos nós hoje, ao longo da história. Para nós, se nós abandonamos o pecado, não devemos jamais voltar ao pecado, devemos rejeitar o pecado, procurar ao máximo distância do pecado. Então, terminando esse vídeo, eu gostaria de reforçar o seguinte: tome muito cuidado com suas palavras. Suas palavras têm poder, tanto para construir quanto para destruir. Se você usa suas palavras para o bem, Deus pode usar suas palavras para o bem, para transformar muitas vidas, para edificar, para restaurar. Mas se você usa suas palavras para o mal, o diabo, o nosso adversário, Satanás, pai da mentira, pode usar nossas palavras para acabar com a vida de alguém, até mesmo para fazer que uma pessoa se suicide. Porque sim, dependendo do que você falar a uma pessoa, você pode estar sendo responsável pelo suicídio de alguém. Ou seja, indiretamente você se torna um assassino. Então que Deus o abençoe, que Deus o oriente em tudo que você fizer. Cuidado com suas palavras, tempere suas palavras com sal, faça como o salmista. Peça a Deus para que suas palavras de sua boca e o meditar do seu coração sejam sempre agradáveis diante de Deus. E que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, favorite este vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Muito obrigado, que Deus abençoe. E fique com o cantar dos pássaros nesta linda tarde de terça-feira. Até depois, se Deus quiser.